Fala, meus queridos! Hoje a pergunta é ousada. Será que nós temos um novo anime que vai bater de frente com o Overlord ou não vai? Pois é, tô falando de Yasei no Last Boss ga Arawareta. Pô, o nome é grande, mas eu vou deixar pra vocês direitinho aí nos comentários fixados, tá? Uma obra que chegou com uma vibe de chefão final, invocado direto no novo mundo Isekai, trazendo aquele poder, caos e muito carisma. Mais um muito próximo de Overlord, porque tem as nuances ali de um videogame. Mas será que essa nova aposta aí, ela consegue mesmo superar o reinado do Ainz? Fica comigo nesse vídeo aqui, porque, cara, a gente vai mergulhar muito mais a fundo nesse comparativo, ver se esse anime tem peito pra derrubar o trono de Overlord e acompanhar o início dessa história. Preparou? Então vamos que vamos. Fala, seus otakus, beleza? Eu sou o Bino e sejam muito bem-vindos a mais um videozão aqui no canal. E olha só, família, a história ela começa com um jovem que ele era um jogador dedicado do famoso X-Gate Online, um RPG de fantasia ambientado no mundo de Midgard, e ele se tornou muito famoso por poder criar e interpretar o personagem Rufus Malfau. Basicamente é uma bela e poderosa Flugel que conquistou todas as nações e se estabeleceu como a governante suprema disso tudo. Cara, a mina era conhecida por todos os outros jogadores e até mesmo semi-oficialmente reconhecida dentro do jogo como o reinado de Rufus, que trouxe uma era de estabilidade, mas também de estagnação. Para revitalizar o jogo, esse garoto ele organizou um evento de grande escala, onde Rufus jogou como uma vilã contra uma coalizão de heróis. Essa rebelião teve sucesso como planejado, a Rufus ela foi selada e no dia seguinte, quando efetuou o login, o protagonista ele foi recebido por Alovenas, que era a deusa do jogo e substituta dos administradores do jogo, que ofereceu a ele um novo papel. Só que aí é que começa a brincadeira, galera, porque esse novo papel, na verdade, fez com que ele aceitasse sem hesitar tudo e ele perdeu a consciência. Daí o cara simplesmente acordou dentro do jogo no corpo real da Rufus. Sim, ele virou uma mulher? Sim, virou uma mulher, mas ele se viu dentro da sala do trono, cercado por várias figuras ajoelhadas que, lógico, tremiam de admiração pela presença dele. Isso lembra pra vocês alguma cena? Obviamente, o início de Overlord também é assim, o Ainz na sala, com as Pleiades em volta. Enquanto ele tentava entender a situação toda, ele acabou percebendo que ele não conseguia controlar o quão arrogante a sua voz soava. Ele estava sempre espelhando um tom exato que ele usava para interpretar a Rufus dentro do jogo. E aí ele descobriu que uma aura opressiva, também muito parecida com a aura do Ainz, ficava dentro dele, era uma habilidade passiva de coerção, mas o bom é que ele conseguiu desativar essa habilidade. E quando ele fez isso, as pessoas ao redor dele levantaram a cabeça lentamente, como um homem, basicamente com uma aparência de ancião, revelando que eles haviam acidentalmente desbloqueado o Overlord Rufus durante uma tentativa de invocar o famoso grande herói, né? Essa é uma premissa mega interessante para início de história. Isso aqui literalmente é só o primeiro capítulozinho, tá? A gente só tá falando do momento do despertar. Só que lógico, eu vou entrar em mais detalhes aqui falando o que vai acontecer mais pra frente. Só que a comparação inevitável com o Overlord já começa a se desenvolver no início da história. Tem muitas obras que fizeram isso recentemente, tá, galera? Pegaram obras grandes de grandes autores e trouxeram meio que uma réplica, mas promete ser ter um desenvolvimento bom, principalmente mais pra frente. Vamos entrar aqui numa próxima parte, porque ela, como jovem agora Rufus, né, rapidamente percebeu que 200 anos se passaram desde a sua derrota e ela foi para um lugar onde ela conversou ali com o povo, confirmando que o Rei Demônio ainda estava ativo e que o mundo mudou pra caramba. E curiosa com essa situação, ela tentou entender como que chegou ali, o que aconteceu com os heróis, então saiu para olhar ao redor a capital que estava em ruínas, confirmando que o tempo realmente se passou, e aí ela concluiu que não tem interesse em lutar ou reinar novamente e decide não reivindicar o seu título. Em vez disso, o Rufus só quer explorar o mundo, quer desfrutar da liberdade na sua forma atual, né? Porque assim, eu vou chamar de ela porque é mais fácil falar. Ela nunca teve esse desenrolar, né? Sempre foi um jogador muito brabo, que todo mundo temia, um super vilão da parada, e agora mudou o lugar. E enquanto voava, ela avistou uma gigantesca torre Malfau à distância. E era sua antiga base. Dali, ela só decidiu o seu próximo destino, que já era incrível. E o detalhe, depois de tudo isso, ela acabou visitando essa torre Malfau, né? Que era a antiga fortaleza da guilda e tal, que agora estava abandonada e coberta de poeira depois de 200 anos terem se passado. Porque isso aconteceu, como eu disse pra vocês, ela foi derrotada. Depois de ter sido derrotada, o cara reencarnou no corpo dela 200 anos depois. E apesar de ser a primeira vez
que ela vê a torre fisicamente, né, tinha uma profunda sensação de nostalgia dominando o corpo, fazendo o próprio cara questionar se ele estava vivenciando as memórias da própria Rufus, que estava ali dentro, sempre passou o tempo ali dentro. E aí, enquanto ele pensava sobre isso tudo, as memórias da Rufus e tudo mais, ele ouviu um som e encontrou uma garota desconhecida chamada Dina. Aonde ela estava? Lá na sala do trono, cara. A Dina, ela afirmou ser uma conselheira da Rufus, que esperava ela na torre pelo seu retorno. E mesmo que inicialmente confuso, o próprio protagonista ele lembrou que a Dina já foi um NPC, que ele colocou ali pra dar sabor à parada, tá? Então eles começaram a discutir a situação mundial e tudo mais. A Dina explicou que o país ocidental, Levatin lá, acidentalmente desfez o selo de Rufus durante o ritual fracassado de invocação dos heróis. E ela inclusive atualizou ele sobre os acontecimentos atuais. Depois da derrota de Rufus, cara, os heróis eles se separaram para poder formar as suas próprias nações, só que 4 dos heróis acabaram morrendo de velhice, né? Um ser vivo, um herói humano, não vai viver mais de 200 anos. Os outros que permaneceram vivos, são 3 deles, os outros 3 que sobreviveram não eram humanos, eram raças diferentes, entendeu? Ela também revelou que os antigos subordinados de Rufus, que eram as 12 estrelas celestiais, familiares que ela domou, ainda estão por aí. 2 deles até se juntaram ao Rei Demônio. E aí, ela decidiu rastrear os 3 heróis restantes, recuperar as estrelas celestiais, especialmente aqueles que estão causando problemas. Dina marcou a sua localização no mapa e o herói mais próximo era um elfo, né? Era o Suvel, estava 1.400 km ao norte, é muito distante, esse era o mais perto, tá? Uma das estrelas celestiais, Ares, que era o carneiro, estava se preparando para invadir Suvel a partir de uma base vulcânica e ela decidiu que esse seria o seu primeiro destino, ir para lá. Então, nesse momento, Rufus e Dina chegaram a Yudariel, que seria uma importante cidade comercial, independente, né, lá no leste de Levatin, e apesar de 200 anos se passarem, a cidade ainda estava vibrante, ainda estava inalterada, desde a aparição dela dentro do jogo. Daí o nosso proto começou a lembrar de tudo, né? Por conta das asas negras de Rufus, eles tiveram que disfarçar ela, né? Botar um sobretudo pesado para evitar ser reconhecido ali. E, mano, se fosse reconhecido ia dar cagada. Por exemplo, raças de muito tempo, por mais que a galera não entenda ali, não lembre da história, tem muita gente que vai poder reconhecer, como os elfos ou os anões, que vivem bastante, podem acabar lembrando dela. Tudo bem. Para financiar a jornada, lógico, a Dina sugeriu que se registrassem como aventureiros. E ao contrário do jogo, os aventureiros nesse mundo, eles acabam sendo maltratados, enfrentam perigos reais. Mesmo assim, eles visitaram lá uma taverna, que também servia como uma guilda, onde o mestre da guilda, Cético, pediu para que eles provassem a sua força. E Rufus é levado a uma sala de treinamento para poder lutar contra golems de pedra. Inimigos básicos, coisa tranquila, né? Usados justamente para testar novos recrutas. E ela verificou as estatísticas deles com o olho observador, que é uma das habilidades que tem, e confirmou que não representavam nenhuma ameaça. Ela também confirmou que as suas próprias estatísticas estavam no máximo ainda, acima do nível 1000, entendeu? Então, irmão, esquece. Rufus acabou sendo levado a mostrar suas habilidades e lutar contra esses golems. Os movimentos pareciam extremamente lentos por conta dos seus atributos de velocidade avassaladores, né, comparado ao dos golems, e usando só uma fração do poderzinho, ela destruiu os golems sem esforço, chocando o mestre da guilda a partir disso. Dina avisou que ela exagerou um pouquinho, né? Os padrões de combate caíram drasticamente ao longo desses 200 anos. E a Rufus reconhece isso e decide conter-se mais no futuro, né? Porque agora todo mundo está teoricamente mais fraco do que há 200 anos atrás, mais ou menos isso. Então eles consultaram o quadro de solicitação da guilda para poder encontrar algum trabalho, e cara, a maioria dos trabalhos tinha uma recompensa muito baixa e irrelevante, incluindo uma busca por gatos que era até bem paga, né, por uma escolta também de carruagem indo na direção errada e tudo mais. Por fim, Dina encontrou uma solicitação para acabar com os orcs que oferecia 1.500 Eru, que era a moeda deles. E apesar do baixo salário lá, a Rufus aceitou pela chance de ganhar dinheiro, coletar carne, aumentar a vida por meio dos itens, né? E a caminho da Vila do Alvo, Rufus questionou a Dina sobre os padrões de combate atuais. O que aconteceu? Ela ficou muito chocada sabendo que os espadachins mais fortes, o cara mais forte do mundo hoje, tá só no nível 120. A Dina explicou que atingir o nível 1000 só era possível na época em que a morte não tinha consequências reais. Algo que só era possível dentro do jogo. Agora a gente não está mais falando de jogo. Assim como Overlord, nós estamos falando de um mundo real. Um jogo que se tornou um mundo real. Então, Rufus e Dina
foram lá conversando e chegaram à vila de Hyrule, que era um pequeno povoado ali que estava passando por muitas dificuldades. Cara, assolado por ataques dos orcs. Os caras estavam engolindo a vila deles. Muito parecido também com Carne Village no início, né? Quando Ainz foi pra lá salvar os humanos e tudo mais. Mas beleza. Eles acabaram encontrando o chefe da vila, que confirmou o pedido, que era expulsar os orcs de um ninho próximo, que o ninho tava grande, tá? E aí, enquanto a Dina conduzia as negociações e tudo mais, Rufus permaneceu em silêncio para evitar se irritar ali, né? Irritar alguém com seu tom intimidador, que era coisa natural, era passiva, e eles aceitaram a tarefa e se prepararam para partir. Só que antes de partir, a Rufus criou um golem de pedra, usando a habilidade de alquimia para proteger a vila enquanto ela estivesse fora. Embora tenha só nível 100, esse golem aí era mais do que o suficiente para proteger essa defesa local. Eles então foram pro ninho dos orcs ali e rapidinho localizaram tudo. Numa entrada da caverna, que estava exposta, guardada por 2 orcs específicos que estavam totalmente desprevenidaços, a Rufus considerou 3 estratégias possíveis agora. O ataque frontal, que seria só ir meter a porrada, o bombardeiro alquímico, ou tacaria, né, bombas químicas, ou a eliminação furtiva, que não mostraria nada. E lógico que a opção melhor ali, que foi o que ela optou, foi a estratégia mais precisa e mais silenciosa. Usando a combinação das espadas, feita por alquimistas, e a sua habilidade de arremesso psíquico, ela foi lá e massacrou os orcs com muita eficiência. Depois de matar esses guardas aí, ela recuperou as espadas, usando a telecinese, e a Dina começou a explicar que, pô, como coletar a carne dos orcs e tal corretamente, seria uma coisa muito boa, obteria a carne que aumentaria os atributos deles. E Rufus observou que desmantelar cuidadosamente, né, aumenta a taxa de obtenção de itens e também ajusta os seus métodos ali de acordo com isso. E aí ela recuperou com sucesso o filé do orc, reconhecendo que, sem a sua resiliência mental, não teria conseguido lidar nem com a matança e o sangue coagulado ali. Com mais orcs ainda dentro da caverna, Rufus já se preparou para continuar exterminando cada um daqueles caras e cumprir a sua missão. E aí é que a gente entra na parte do orc absurdo, tá? A escuridão completa que tava lá dentro, porque, mano, não tinha como, não ia fundo numa caverna, tava ficando cada vez mais escuro. Depois de eles entrarem no ninho, Rufus massacrou os orcs lá dentro com muita rapidez e sem esforço nenhum, testando diversas habilidades, né? Porque ela não lembrava, não tava meio que refrescando a memória ali, partindo pra cima dos orcs sem problema nenhum. Ela foi lembrando as habilidades no processo. E ela e a Dina, no final, só coletaram os filés dos orcs ali, dos cadáveres, coisas que eram utilizáveis, enquanto a Dina teletransportou o resto de volta pra torre pra poder preservar, né? E a produção de carne seca e tudo mais. São itens que eles podem usar pra comer e também podem usar pra vender. Ok, então eles chegaram na câmara final, onde Rufus imediatamente matou os guardas restantes e um Lord Orc, cara. Com os orcs agora exterminados, encontraram as meninas que foram sequestradas ilesas e vivendo numa condição muito luxuosa. O que, de certa forma, era estranho, né? A gente não pararia pra pensar que elas estavam vivendo bem. Não é de costume a gente ver isso dentro do anime. Mas, apesar do tratamento respeitoso dos orcs, Rufus decidiu devolver as meninas à aldeia. Dina se ofereceu para poder apagar a memória de todas elas e tal, mas Rufus recusou isso. Até porque elas viviam bem, não tinha problema, não sei se eles abusavam dela ou algo do tipo, não parecia. Enquanto Dina examinava as prisioneiras, Rufus começou a vasculhar a câmara. Ela estava em busca de alguma coisa, bens especificamente. Eles queriam coisas que foram roubadas da vila que retornariam para lá. E em seguida ela usou uma habilidade alquímica que ela tem avançada, que era o braço direito de Hrungnir, basicamente para destruir e selar completamente o ninho dos orcs. Beleza. Agora de volta pro lado de fora, a Rufus ela comeu um filé de orc assado pela primeira vez e notou um aumento no seu HP. As duas começaram a discutir ali todas as propriedades de polimento da carne e tudo mais, e a Dina então teletransportou todos os utensílios para longe. Depois dessa grande refeição maravilhosa, elas iniciaram sua viagem de volta para a vila enquanto conversavam sobre todas as limitações da magia, manipulação de memória e tudo mais, essas coisas. Tudo bem, quando retornaram, Rufus usou a telecinese para abaixar delicadamente as meninas que estavam inconscientes, deixou a Dina explicar a situação para todo mundo que estava ali, porque precisava ser explicado, e eles receberam um pagamento completo, inclusive complementar, tá? Por conta dessa missão, porque permitiram que a vila ficasse com Golem como proteção, com ajuda, né? Eles salvaram as meninas, trouxeram até o que não tinha que trazer, os itens que foram roubados. Bom, os caras fizeram o serviço completo, tem que receber um extra, né? Certíssimo. Agora, com comida, dinheiro e objetivos cumpridos, Rufus decidiu que partiriam no dia seguinte dessa vila.
foram viajando ali pelo país, essa que era a ideia, né? Rufus e Dina foram numa carruagem em direção a Suville, tendo ganhado 5.500 Zeru, que foi muito além do que eles imaginavam, subjugado os orcs, vendiendo sua carne, foi o que gerou essa renda para eles. A Dina cuidou das vendas por teletransporte, embora não tenha vendido nenhum filé que aumentasse os seus PV. Rufus consumiu o restante, aumentando seu PV basicamente, que seria para 336.100. No caso, PV é pontos de vida, tá? E ao chegarem nos portões de Suville, cara, os guardas pararam eles para verificar o passaporte. Rufus não tinha nenhum, mas Dina forneceu um documento de identidade falso, listado com os nomes de Dina e Safur. Embora o guarda esteja meio desconfiado, eles foram autorizados a entrar e prosseguiram ali, depois que Rufus mostrou seu rosto usando a sua beleza para convencer o cara. Usou seu charme, um homem no corpo de uma mulher usando charme pela primeira vez. Chega a ser cômico isso. Mas depois que cruzaram a ponte para a capital, é uma cidade aquática fundada por um dos 7 heróis, Maegris. Cara, Rufus observou a estrutura alta, a densidade de mana era muito grande, e apesar de Flugels normalmente não gostarem de mana, ela se sentiu bem. Rufus decidiu que o próximo objetivo era encontrar Maegris, mas em vez de invadir o castelo, ela optou por explorar a capital discretamente, até porque se você fosse invadir já ia causar um alarde que talvez não fosse a ideia, tá? Ela planejou reunir informações, recuperar o atraso nos 200 anos que perdeu e procurar uma biblioteca para estudar as situações ali mundiais, atuais, né? Porque ela não podia fazer contato com as pessoas sem antes saber do que estava acontecendo. Então é bom que ela estudasse um pouquinho disso para poder voltar e conseguir fazer contato. E assim, nós finalizamos a primeira parte dessa história. Provavelmente isso tudo não vai aparecer no primeiro episódio, tá? Os 2 primeiros episódios devem contar mais ou menos essa história que eu contei para vocês aqui. Acho que até 3, se for adaptado à risca. Tem muito mais coisa ainda para ser colocado. Eu falei por alto, tem os detalhes de como foram as batalhas e tudo mais, mas tudo vai vir com calma. Essa história tem um potencial muito grande, hein, galera? Eu gostei bastante da premissa, até porque eu amo Overlord e eu adoro outras histórias que sejam parecidas também, tipo Skeleton Knight. Falei muito de Skeleton aqui no canal e espero poder comentar muito mais desse anime com vocês por aqui. Tô lendo o mangá já, então tô empolgadaço pro que vai vir mais pra frente. Fiz um resumão pra vocês, espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, likezão pra dar aquela força e se inscreve no canal e ativa o sininho. Nova temporada tá chegando aí, tem muito anime novo pra gente conversar por aqui pelo canal. Eu vou ficando por aqui, beijinho no coração de vocês e até a próxima. Valeu!